Nessa videoaula nós falaremos sobre o domínio, o contradomínio e a imagem de uma função. Então vamos começar definindo o que é domínio, contradomínio e imagem de uma determinada função. Para isso então, vamos considerar uma função f de a em b. Então quando eu tenho uma função f definida de a em b, está explícito que o conjunto A é o domínio dessa função, que eu indico por d de f, e o conjunto B é o seu contradomínio, que eu indico por CD de f. Então, o que a gente pode perceber? Quando nós temos uma função, o primeiro conjunto ele vai constituir o domínio dessa função e o segundo conjunto ele irá constituir o seu contradomínio. Desta forma, então, a gente pode dizer que o domínio de uma função é o conjunto de valores que o x pode assumir. E esse conjunto de valores que o x pode assumir, ele está no primeiro conjunto. Então, o primeiro conjunto ele vai ser, então, o domínio da função, que é de onde você vai pegar os valores para x. Por outro lado, então, a gente pode dizer que o contradomínio de uma função é o conjunto dos valores disponíveis para o y assumir. Esse conjunto de valores disponíveis para o y assumir, eles estão no segundo conjunto. Então, no primeiro conjunto, o domínio, nós temos os valores de x. No segundo conjunto, o contradomínio, nós temos os possíveis valores de y. Por que eu falei possíveis valores de y? Porque nós sabemos que nem todos os valores do segundo conjunto, nem todos os valores do contradomínio serão imagem de alguém. Então, o que nós vamos ter? O conjunto imagem, que eu vou indicar por im de f, ou seja, imagem da função f, ele corresponde aos valores de y, de tal maneira que y é igual a f de x. O que eu quero dizer com isso? A imagem de uma função são aqueles valores de y, ou seja, são aqueles valores do segundo conjunto que estão associados a algum valor do primeiro conjunto. Por isso que eu falei que y é igual a f de x. Ou seja, são os valores de y que são imagem de algum x através da função f. Bem, ou seja, a gente pode imaginar que a imagem de uma função são os valores do contradomínio que são imagem de algum elemento do domínio. Então você vai ter elementos do contradomínio que são imagem de alguém, Esses elementos do contradomínio que são imagem de alguém, eles fazem parte do conjunto imagem. Por outro lado, os elementos do contradomínio que não são imagem de algum elemento, eles não irão fazer parte do conjunto imagem. Aí eu trago um exemplo para nós treinarmos sobre isso, Eu tenho aí uma função f definida do conjunto A no conjunto B. E claro, observando essa função f, eu quero determinar quem é o domínio, quem é o contradomínio, quem é o seu conjunto imagem. O que a gente pode perceber? Nós sabemos que o domínio são todos os elementos do primeiro conjunto. Ou seja, o domínio são todos os elementos do conjunto A. O conjunto A é formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Desse modo, então, nós temos que o domínio dessa função f é o conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3 e 4. Por outro lado, nós sabemos que o contradomínio são todos os elementos do segundo conjunto, ou seja, são todos os elementos do conjunto B. Desse modo, então, a gente escreve que o contradomínio da função f é formado pelos elementos do conjunto B, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Bem, por fim, o conjunto imagem, eu vou pegar apenas os elementos do contradomínio que são imagem de alguém. Percebam que no contradomínio, quem é imagem de alguém é apenas o 2, o 4, o 6 e o 8. Por quê? Porque são os elementos do contradomínio que estão tendo uma seta apontada para eles. Desse modo, então, nesse primeiro exemplo, o conjunto imagem formado pelos elementos 2, 4, 6 e 8. Bem, e aí vamos prestar atenção e perceber que os elementos 1, 3, 5 e 7, embora eles estejam disponíveis, eles estivessem disponíveis para os valores de y, eles estavam disponíveis, mas o y não assumiu nenhum desses valores. Então os elementos 1, 3, 5 e 7, eles fazem parte do contradomínio, mas eles não fazem parte do conjunto imagem, exatamente porque não tem nenhum elemento sendo ligado
A1, 3, 5 e 7. O segundo exemplo, considere a função g. Essa função g ela vai do conjunto C no conjunto D. Ou seja, ela vai pegar x no conjunto C e relacionar a y no conjunto D, em que o conjunto C tem como elementos 0, 1 e 3, e o conjunto D tem como elementos 0, 1, 2, 3 e 4. Essa função g ela é dada ela tem uma lei de formação, né? A lei de formação dela é g de x é igual a x mais 1. Sabendo disso, determine no item A o domínio da função g. Bem, nós sabemos que é bem simples, né? Nós sabemos que o domínio são os elementos do primeiro conjunto. Se nós temos uma função de C em D, então o domínio são os elementos do conjunto C. Esses elementos do conjunto C, que são os possíveis valores de x, eles são 0, 1 e 3. Então, o domínio da função g tem como elementos 0, 1 e 3. O item B ele pede o contradomínio de g. E aí nós já sabemos que o contradomínio são os possíveis valores que o y pode assumir. Esses possíveis valores que o y pode assumir, eles estão no segundo conjunto, que é o conjunto D. Dessa forma, então, nós vamos ter que o contradomínio da função g é formado pelos elementos do conjunto D, que são 0, 1, 2, 3 e 4. No item C, nós pedimos então a imagem da função g. Pessoal, para a gente obter a imagem, nós devemos descobrir quais elementos do contradomínio estão relacionados a alguém do domínio. Por exemplo, eu tenho que descobrir a quem que eu relaciono o 0 do domínio, a quem que eu relaciono o 1, a quem que eu relaciono o 3. Porque nós não temos a função formada, nós não temos, por exemplo, o diagrama de setas, né, formado aí. Então, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos ter que descobrir quem é a imagem de cada elemento do domínio. Para a gente determinar quem é a imagem de cada elemento do domínio, eu vou ter então que pegar cada elemento e substituir na lei de formação da função. Por exemplo, então, para x igual a 0, que é o primeiro valor do domínio, eu vou pegar então a função g de x igual a x mais 1 e vou substituir o x por 0. Então vai ficar g de 0 é igual a 0 mais 1. Ou seja, g de 0 é 1. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a imagem do 0 é o 1. Então, o 1 vai fazer parte do meu conjunto imagem. Continuando, então, eu pego o próximo valor do domínio, que é o 1. Então, para x igual a 1, eu vou tomar, então, a função g de x igual a x mais 1 e eu vou substituir o x por 1. Então, vai ficar g de 1 é igual a 1 mais 1. Portanto, g de 1 é 2. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o 2 é a imagem do 1. Portanto, o 2 faz parte do meu conjunto imagem. Por fim, então, eu vou pegar o último elemento do domínio, que é o 3. Então, para x igual a 3, eu pego aí a minha função, g de x igual a x mais 1, e eu vou substituir o x por 3. Então, nós temos que g de 3 é igual a 3 mais 1. Portanto, g de 3 é 4. Qual é a conclusão a que chegamos? Chegamos à conclusão de que o 4 é a imagem do 3. Desse modo, então, nós já temos todas as imagens. O 1 é a imagem do 0, o 2 é a imagem do 1 e o 4 é a imagem do 3. Desse modo, então, o meu conjunto imagem vai ter apenas 3 elementos, 1, 2 e 4. Então, observem que quando nós não tivermos já a relação entre os elementos da função, eu vou ter que substituir cada elemento do domínio na função para poder obter a sua imagem. E aí, claro, né, após essa substituição, é que a gente vai poder montar quem é o nosso conjunto imagem. O terceiro exemplo. Numa loja de roupas, o custo de produção das peças é dado por C de x é igual a 5x mais 10, onde esse x é a quantidade de peças produzidas e o C de x é o custo de produção dessas peças, esse custo, logicamente, calculado em reais. O item A pede qual o custo fixo de produção.
Pessoal, esse custo fixo de produção, ele equivale ao valor do custo que você tem só em montar, por exemplo, a empresa. Ele equivale ao custo que você tem sem produzir nada, só para a empresa estar funcionando. Então, se nós queremos o custo fixo, a ideia é a seguinte: toda vez que nós quisermos descobrir o valor do custo fixo, basta tomar x igual a zero na função. Que aí eu estou calculando o seguinte: qual é o custo para não produzir nada nessa empresa? Quando eu tenho um custo para não produzir nada, eu tenho um custo fixo, aquele valor que vai ser sempre constante. Então, substituindo o x igual a zero, vai ficar então, peguei a função c de x igual a 5x mais 10. Substituindo o x por zero, então c de zero é igual a 5 vezes 0 mais 10. Bem, 5 vezes 0 dá 0, 0 mais 10 dá 0. Portanto, c de 0 é igual a 10. Bem, se o c de 0 é igual a 10, então nós temos que o custo fixo de produção dessa loja de roupas é de R$10. O item B, qual o domínio dessa função? Bem, o domínio dessa função, nós sabemos que ele equivale ao conjunto de valores que o x pode assumir. Aqui no caso, já que o x é a quantidade de peças produzidas, o domínio equivale à quantidade de valores que eu posso produzir as peças. Percebam que nós estamos numa questão contextualizada, nós não estamos numa questão geral. Nós estamos numa questão que fala da produção de roupas. O que nós sabemos? Você não pode produzir uma quantidade negativa de roupas. Não existe uma produção negativa. Além disso, outra coisa que a gente pode observar é que a quantidade de roupas produzidas é sempre inteira. Ou você produz uma peça, ou 10 peças, ou 20 peças. Então você não pode produzir quantidade quebrada. O que a gente conclui com isso? A gente pode perceber que a quantidade de roupas produzidas, ela deve ser um número inteiro. Você não produz 2 roupas e meia, ou você produz 2 roupas ou 3 roupas, certo? Então a quantidade de roupas produzidas deve ser um número inteiro, e esse número inteiro ele não pode ser negativo. Você não produz quantidade negativa de roupa. Matematicamente, como é que você vai escrever isso? Você vai dizer então que o domínio dessa função C é o conjunto dos x pertencentes ao conjunto dos números inteiros. Então você está dizendo que a produção tem que ser um número inteiro, tal que x é maior ou igual a zero. Ou seja, ou você produz 0 roupa, ou você produz uma quantidade positiva de roupa. Este é então o domínio dessa função. O item C. Qual o custo de produção de 15 peças de roupas? Bem simples, né? Se nós queremos o custo de produção de 15 peças, então lembrando que o x é o valor da quantidade de peças de roupas, para 15 peças eu tomo x igual a 15. Pega a função c de x igual a 5x mais 10 e vou substituir o x por 15. Então vai ficar c de 15 é 5 vezes 15 mais 10. Bem, 5 vezes 15 dá 75, 75 mais 10, 85. Com isto, então, nós temos que o custo para produzir 15 peças de roupas é de R$ 85. Bem, em algumas situações, em algumas funções, existem restrições quanto ao seu domínio. É o caso que a gente vai ver a partir de agora. Essas funções, elas ocorrem principalmente quando a gente tem uma fração ou quando a gente tem uma raiz quadrada. Então, funções que possuem frações, claro, onde a incógnita está no denominador dessa fração, os casos que a gente vai ver, ou funções em que a gente tem uma raiz quadrada, onde a incógnita está dentro dessa raiz. Esse tipo de funções, nós temos algumas restrições com relação ao seu domínio. Nós vamos ver esses casos através de exemplos. Então, o primeiro exemplo que eu trago é: explicite o domínio das funções a seguir. Ou seja, observando as restrições que vão aparecer, me diga quais são os domínios das funções a seguir. O item A, ele traz a função f de x igual a raiz quadrada de 2x menos 4. E aí você diz: mas até o momento eu não entendi nada dessa questão de restrição. Pessoal, a restrição é o seguinte: nesse primeiro exemplo, nós temos então a raiz quadrada. O que você deve lembrar? Nós devemos lembrar que o radicando de uma raiz quadrada não pode ser negativo.
Traduzindo, quem está dentro da raiz não pode ser negativo. Desse modo, então, quem está dentro da raiz só pode ser zero ou positivo. Traduzindo, só pode ser maior ou igual a zero. Então, quando você tiver uma raiz quadrada, quem está dentro da raiz, no caso, o 2x menos 4, ele tem que ser maior ou igual a zero, para evitar que você deixe um radicando negativo. Bem, se 2x menos 4 é maior ou igual a zero, então o 2x é maior ou igual a 4, portanto, x é maior ou igual a 4 dividido para 2, portanto, x maior ou igual a 2. O que eu quero dizer com isso? Para que nós tenhamos o radicando zero ou positivo, o x tem que ser maior ou igual a 2. Se eu pegar um valor de x menor do que 2, o radicando vai ficar negativo. O radicando ficando negativo, a função não faz sentido, porque nós não teremos a raiz quadrada de um número negativo. Isso, claro, no conjunto dos números reais. Então você escreve, desse modo então, o domínio dessa função f é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a 2. No item B, nós temos a função g de x, que ela é 1 sobre x mais 2. Isso aqui é o segundo caso de restrição que eu falei. Quando nós temos uma fração com a incógnita embaixo da fração, com a incógnita no denominador. O que a gente deve lembrar? O denominador de uma fração ele não pode zerar. Você não pode ter uma fração com denominador zero. Desse modo, então, nesse caso, o x mais 2, que está no denominador, tem que ser diferente de zero, para que a gente possa existir, para que a função possa existir. Passa o 2 para o outro lado com o sinal trocado, então nós temos que o x tem que ser diferente de menos 2. Com isso, então, o domínio dessa função g é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é diferente de menos 2. Ou seja, esta função só existe para valores de x diferentes de menos 2. No item C, nós temos a função h de x igual a 2x sobre raiz quadrada de x menos 12. Pessoal, vamos lembrar que esse 2x no numerador ele não me traz nenhuma restrição. O numerador ele pode ser qualquer valor. No entanto, vamos perceber que o denominador da fração não pode ser zero. Então, essa raiz quadrada de x menos 12 ela não pode ser zero. Além disso, vamos lembrar que quem está dentro do radicando não pode ser negativo. Percebam, o x menos 12 ele não pode ser zero, porque ele está embaixo da fração, e ele não pode ser negativo, porque ele está dentro de uma raiz quadrada. Então, ele só pode ser o quê? Desse modo, ele só vai poder ser positivo. Então, para que o x menos 12 seja positivo, ele tem que ser maior do que zero. Então, se eu tenho x menos 12 maior do que zero, logo então o x é maior do que 12. Dessa forma, então, o domínio da função h é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior que 12. E aí, claro, lembrem que nesse item C nós tivemos que satisfazer duas condições. A primeira, o denominador não pode ser zero, por isso x menos 12 não pode zerar. A segunda condição, o radicando x menos 12 não pode ser negativo. Por isso, então, que a única solução que restou foi que x menos 12 fosse maior do que zero. Bem, no item D, nós temos a função L de x igual a raiz quadrada de x mais 1 sobre x menos 1. Aqui, novamente, nós vamos ter que satisfazer duas condições. Por quê? Nós temos uma raiz e nós temos uma incógnita no denominador. Então, nós temos que garantir que a raiz não pode ficar negativa, o seu radicando, e nós temos que garantir que o denominador não pode zerar. Vamos lá, então. Se o radicando ele não pode ser negativo, obrigatoriamente ele tem que ser zero ou positivo. Desse modo, então, a gente vai ter que o x mais 1, que é o radicando, tem que ser maior ou igual a zero. E aí, claro, você conclui que o x tem que ser maior ou igual a menos 1. Garantimos a condição de existência do radicando, mas está faltando a gente garantir a condição de existência do denominador. O denominador da fração não pode ser nulo. Então, isso quer dizer que o x menos 1 ele tem que ser diferente de zero. Ou seja, o x tem que ser diferente de 1.
Beleza, então nós temos duas condições. O x tem que ser maior ou igual a menos 1 e ele tem que ser diferente de 1. Então você escreve que o domínio dessa função L é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual a menos 1 e x é diferente de 1. O item E, nós temos a função m de x igual a raiz quadrada de x menos 2 sobre a raiz quadrada de 16 menos 2x. A gente vai proceder do mesmo jeito, né? O radicando ele não pode ser negativo. Se o radicando não pode ser negativo, então o x menos 2, que está dentro da raiz, que está no numerador, né? Ele tem que ser maior ou igual a 0. Desse modo, então, a gente tem que o x tem que ser maior ou igual a 2. Resolvemos o caso da primeira raiz, raiz do numerador, que é a raiz quadrada de x menos 2. Já no caso, o radicando do denominador, ele não pode ser negativo e ele nem pode ser nulo. Por quê? Porque se nós colocarmos um radicando nulo, nós vamos ter um valor zero embaixo da fração. Isso não pode. Desse modo, então, o radicando da raiz quadrada de 16 menos 2x, ele só pode ser positivo. Se ele só pode ser positivo, ele tem que ser maior do que zero. Então você escreve que 16 menos 2x tem que ser maior do que zero. Faça então menos 2x maior do que menos 16. Para a gente poder cancelar os menos, tem que inverter a desigualdade. Então você escreve que 2x é menor do que 16. Portanto, x é menor do que 16 dividido para 2, o que dá x menor do que 8. O que nós temos então? Da primeira condição, x maior ou igual a 2. Da segunda condição, x menor do que 8. Então, o que nós temos? Fazendo aí a interseção desses dois intervalos, se o x tem que ser maior ou igual a 2 e tem que ser menor do que 8, a gente pode escrever que o domínio dessa função m é o conjunto dos x pertencente aos reais, tal que 2 é menor ou igual a x, que é menor do que 8. Bem, dessa forma a gente encerra essa videoaula, onde nós falamos sobre domínio, contradomínio e imagem de uma função.